Estamos de volta com o programa Meio-Dia, agora 12 horas e 46 minutos. E na sala de entrevista, o nosso convidado de hoje é o governador do Amapá, Camilo Capiberibe, que vai falar dos projetos, propostas e também da primeira semana de governo. Boa tarde, governador. Seja bem-vindo à nossa sala de entrevista do programa Meio-Dia. Boa tarde, Mônica. Uma satisfação estar aqui. Muito bem, governador. A sua equipe praticamente já está formada. Quais as prioridades emergenciais para esse primeiro semestre? Veja, nós temos como compromissos fundamentais que foram assumidos durante a campanha eleitoral, colocar a saúde para funcionar e a educação, porque a educação são dois investimentos sociais que eles funcionando corretamente, eles têm como consequência o desenvolvimento econômico. Então, às vezes as pessoas acham que quando você dá incentivo fiscal para uma fábrica se instalar, gera desenvolvimento, gera. Mas o que gera desenvolvimento real é você ter uma população bem educada e saudável. Então, esses dois investimentos e mais a segurança pública são preocupações que a gente quer ter a população tranquila em casa. Então, eu tenho reunido bastante com os gestores dessas pastas para já imediatamente iniciar os trabalhos. Então, por exemplo, na saúde, o nosso secretário está fazendo um esforço muito grande para abrir novos leitos que estão parados no Hospital de Clínicas Alberto Lima, o nosso Hospital Geral. E na educação, para que as aulas comecem com normalidade. Professor na sala de aula, merenda na escola, que é isso que a população quer. Então, ter essa tranquilidade de que o Estado está lá e está funcionando. Ok, governador, uma situação que inclusive já provocou muitas manifestações, reclamações da população, é com relação à falta de energia elétrica, principalmente nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Foram tomadas algumas providências já em relação a essa situação? Veja, nós tivemos aquela situação lá em Laranjal do Jari, entre o Natal e o Ano Novo, houve uma ação da população que estava revoltada, mas eu queria até dizer que isso não se justifica. Foi destruída a agência da CEA em Laranjal do Jari, uma agência que era patrimônio do povo do estado do Amapá e do povo do Jari. Destruíram em função da revolta, porque não tinha energia, passaram o Natal no escuro. E eu entendo a revolta, mas eu não aceito que tenha sido feita aquela depredação, porque aquilo foi um investimento feito para que a população tivesse bom atendimento e agora nós não temos agência lá. Mas no dia 31 de dezembro, eu sentei com o diretor-presidente da empresa Soenergy, que é a geradora de energia para Laranjal, Vitória e Oiapoque, junto com o nosso atual diretor-presidente da CEA, o Zé Ramalho, e me comprometi a pagar. O que eu efetivamente fiz agora, há 5 dias atrás, eu liberei pagamento de uma parcela da dívida. Nós temos 6 milhões de reais em dívida com a Soenergy de 2010, pagamos 500 mil reais, agora vamos pagar mais 1 milhão e 500 mil reais, então vamos ter quitado 1/3 do valor total da dívida e, em contrapartida, eles se comprometeram a regularizar o atendimento de energia. Eu sei que até ontem nós tivemos problema de falha de energia, mas me parece que está saneado, não é mais daquele jeito que era e daqui para frente, pagando, honrando a parte do governo, nós não vamos aceitar hipótese nenhum problema no fornecimento, nem em Laranjal e Vitória, nem em Oiapoque. Então, pagando a dívida, o que é custoso para o Tesouro, porque nós não temos dinheiro, mas em função do compromisso assumido com o povo de Laranjal do Jari e Vitória e Oiapoque, nós estamos honrando com 2 milhões esse mês o pagamento atrasado de 6 milhões do ano passado. Okay. Governador, o estado do Amapá ele vive uma crise financeira com dívidas ainda incalculáveis, né? Como o senhor pretende fazer para cortar gastos e garantir também o funcionamento da rede pública? Veja, essa é uma situação muito difícil, porque onde é que a gente pode cortar gasto? A gente está cortando em todas as áreas onde é possível. Por exemplo, na reunião que eu fiz na sexta-feira, eu chamei os secretários e disse, ninguém está autorizado a fazer contrato de telefonia móvel, o famoso celular chapa branca. Eu tive a informação que na CEA tinha cerca de 200 celulares chapa branca, no IAPEM 11, e assim vai. E no fim a conta fica muito alta. E eu não autorizei, então em áreas essenciais vai ter sim, porque é necessário. IAPEM tem, mas não precisa ter 11. O Corpo de Bombeiros tem que ter, a Polícia Militar tem que ter, mas não é possível que haja celular chapa branca para todo lado, uma festa, não dá. Então, nós estamos cortando, revendo os contratos. Por exemplo, o contrato de fornecimento de energia da Soenergy já foi reduzido. As parcelas do contrato que vencem até o mês de abril, em 18%, está sendo reduzido. Então, vai cair de 1 milhão e 200 por mês para cerca de 986 mil.
uma economia de mais de R$200 mil por mês significa, no final do ano, uma economia de R$2.400.000. Então, você vê o seguinte, é possível reduzir. Todas as supersecretarias foram extintas, exoneramos todos os cargos de gerência de projeto, foram todos exonerados. Vai sair publicado no Diário Oficial. Foram todos exonerados. É evidente que alguns programas, por exemplo, tem programas federais que são executados nas secretarias da saúde, nas CIMs, que eles são executados por gerência, vão voltar, mas não pode ser a farra da gerência igual era. Vai voltar o gerente, sim, alguns gerentes vão voltar, mas só na medida do necessário. Contratos administrativos, só vou citar como exemplo o RURAP. Tinha 150 contratos administrativos, baixou para 129 e nós zeramos contratos administrativos no RURAP, estamos chamando 47 concursados, foram aprovados. Quero até tranquilizar os da CIMS e do IAPEM, nós vamos chamar os concursados para assumir o lugar dos contratos administrativos. Agora, isso é um procedimento que está sendo feito. Chamei o nosso secretário de administração para que ele prepare tudo isso. Nosso desejo é reduzir ao máximo o contrato administrativo, reduzir o que é possível reduzir, porque se cortar tudo, para de funcionar. Por exemplo, a educação vai voltar, professor em sala de aula vai ser chamado de volta para ir para a sala de aula, na saúde. Mas onde der para cortar, nós vamos cortar. Como o senhor pretende manter as parcerias com as prefeituras? Veja, a questão fundamental do meu diálogo com as prefeituras foi a questão das contrapartidas. Só para citar como exemplo, apesar de todo o aperto financeiro que nós estamos vivendo, eu estou autorizando a liberação e o pagamento das contrapartidas do governo, que não vinha sendo feito no ano passado, para nós garantirmos que o recurso federal possa vir para o Amapá. Então, todas as contrapartidas que vencem no mês de janeiro, que seria necessário o governo pagar para poder liberar recursos, nós estamos liberando. Com os municípios vai acontecer da mesma maneira. Na medida em que eles forem nos apresentando a necessidade de liberação para contrapartida, nós vamos liberar. E vamos fazer aqueles convênios que são necessários, fundamentais, por exemplo, para a limpeza urbana dos municípios. Nós vamos fazer na medida da capacidade do governo de ter dinheiro, porque nós temos que pagar a folha, por exemplo, as férias do magistério não foi paga, nós estamos trabalhando para pagar agora em janeiro. Era para ter sido pago com recurso do orçamento de 2010, não foi. Os contratos administrativos que não são da educação e da saúde não foram pagos. Estamos trabalhando para atualizar a folha salarial da CAES e da CEA. Então, são muitos compromissos que nós estamos assumindo e isso exige que a gente possa organizar com tranquilidade para poder garantir as contrapartidas, mas garantir os pagamentos do próprio Estado. Okay. Nosso tempo já está limitado, mas para encerrarmos a entrevista, a relação do governador Camilo Capiberibe com os deputados estaduais, deputados federais e senadores. Veja, a relação que eu tenho construído é uma relação de transparência. Construção de uma base de apoio na Assembleia, preciso ter uma base, nem todos os deputados me apoiaram, né? Os que me apoiaram, aqueles que querem vir construir conosco a governabilidade, eu tenho conversado com todos, inclusive os da oposição, por exemplo, eu vou conversar com o deputado federal Bala, ele quer ajudar, participa das reuniões em Brasília, participou já até de audiências comigo. Assim, o apoio, todo o apoio que puder vir para o governo, ele é bem-vindo, mas é óbvio e é claro que alguns que participaram conosco da campanha, esses dividem nesse primeiro momento a responsabilidade de governar conosco. E os outros, na medida em que a gente tiver a possibilidade de trabalhar em conjunto, o governo vai estar de portas abertas para todos que quiserem colaborar. Não interessa se apoiou ou não apoiou, nós queremos isso. Agora, a divisão da responsabilidade de governo, aí não já é diferente. Nós vamos construir o diálogo e vamos ver. Eu não fecho porta nenhuma. O governo precisa, nessa situação, 1 bilhão e 200 milhões em dívida, não é possível fechar as portas. Mas a gente deixa as portas abertas e, é claro, vamos dialogar e vai ser tudo transparente. Ok, governador, muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos dentro do programa Meio-Dia. Eu que agradeço, estou aqui à disposição. O programa Meio-Dia desta segunda-feira vai ficando por aqui. Para você que nos acompanha, uma boa tarde. Não esqueça, amanhã nós temos encontro marcado neste mesmo horário. Eu aguardo você. Até lá.